Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Luiz Leonardo Favaretto aqui mais uma vez em mais um episódio do Lepop Box. Fala aí, Carlão, tudo beleza, cara? Tamo aí, velho, sussa na buça. É isso aí. Hoje, galera, após uma pequena pausa aí que nós tivemos que dar, né, por alguns problemas pessoais, mas já finalizados, resolvidos, estamos de volta aqui com o Lepop Box e com uma semana maravilhosa que foi essa semana passada aí, né? Vamos falar hoje sobre o fiasco que foi esse evento da Xbox, cara. Puta merda, mano. Ô, Laia, olha, cara, eu errado. acho que o evento do Xbox e da Sony ficaram ali pau a pau, viu, cara? Mesmo patamar, né, cara? Mesma merda, né, velho? Mesma merda, cara. O que mais me surpreendeu foi ali o joguinho de Tetris, né, cara? Você gasta uma nota no videogame pra jogar um Tetris, mano. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Nenhum. E o gráfico mequetrefe do Halo, né? Que de gráfico decente que eu vi ali é só o Forza mesmo e só. Eu sou um cara que pode falar do Xbox porque eu consumo os produtos da Microsoft, né? Eu tenho um Xbox, eu jogo os controles, né? Enfim, eu não sou o cara que, né, não consome e fala mal da empresa, velho. Mas é aquele negócio, né, cara? Eu acho que a Microsoft precisa urgentemente investir mais em exclusivos para não ficar atrás da concorrência como eles ficaram nessa geração. A gente tem notícias aí de que eles estão comprando estúdio à torta e à direita. Comprar estúdio não significa que vocês vão fazer os exclusivos que a galera quer. Vocês precisam começar a entender o que o mercado tá tendo para oferecer aí e começar a correr atrás, porque é bom até a gente depois mostrar os gráficos aí. Olha só onde a Sony tá com a venda do PlayStation 4. Olha onde está a Microsoft com a venda do Xbox. Se os jogos exclusivos não são um reflexo disso, eu não sei o que é, cara. Pois é. Vocês estão vendo aí na tela esse gráfico, galera? O link da matéria onde esse gráfico tá sendo exibido tá aí na descrição do vídeo, e para você que tá vendo isso aqui pelo site, né, pelo nosso site, também tá o link aí no corpo da matéria, beleza? Para vocês poderem ter acesso, tal, a matéria do transcendentgame.com, direitinho, tudo detalhado, tudo certinho. Vocês estão vendo aí, isso é de 2019, então é um contemplativo recente aí, e vocês veem que até abril de 2019 a PlayStation vendeu mais do que o triplo que a Xbox. Pois é, né, cara? A única explicação disso é exclusivo. Tá, vamos lá, vamos pegar uma outra perspectiva aqui. Eu sou um cara que não liga tanto pra qualidade gráfica, porque pra mim o que me interessa é a história. Né? Tanto que, na maioria das vezes, eu prefiro acompanhar o walkthrough do que pegar pra jogar alguma coisa. Então eu sou o cara do mundo dos games que é completamente voyeur. Eu gosto de ver os outros jogando, porque aí eu acompanho a história. Eu não vejo tanta graça no gameplay em si. Pra mim o que interessa é a história. Mas, como eu sei que eu faço parte de uma microscópica minoria nesse meio, muito da galera que consome o game pensando em qualidade visual. Isso é um fato. E quando você vê que a Microsoft está oferecendo nessa nova geração aqui do Xbox, cara, é vergonhoso. Porque o gráfico não teve evolução nenhuma, cara. Sim, é que também tava ali no vídeo do YouTube, então tem um probleminha ali que a gente não tá vendo o negócio rodando ali ao vivo, né? Mas tirando isso, eu como consumidor, cara, eu comprei o Xbox One com o objetivo de jogar os exclusivos da Microsoft. E eu não vi nada que me chamasse a atenção. Isso na minha opinião, claro. Eu não vi nenhum jogo exclusivo da Microsoft que desse o hype que você tem ali na Sony. Porra, qualquer coisinha que a Sony faz ali, Ghost of Tsushima, o hype, o negócio é um jogo novo, cara. E teve um hype fenomenal. Tudo bem, é um jogo que já veio da geração passada, tal. The Last of Us, God of War, que são jogos da geração passada e tal. Aí tem a questão também dos novos jogos. Qualquer coisinha, porra, Horizon Zero Dawn. Cara, o jogo novo.
e teve um hype estrondoso, velho. O que tá acontecendo, né? Por que a Microsoft não tem esse mesmo efeito com os jogos dela? Eu não sei, eu acho que a Microsoft aposta nos projetos que é meio mequetrefe, cara. Cara, olha, galera, a gente não pretende ficar aqui comentando tanto sobre os games que estão sendo anunciados em si, porque eu acho que isso é o de menos da apresentação, né? A gente quer comentar mais a respeito do problema geral da Microsoft. Mas eu vou trazer o exemplo de um game aqui pra vocês verem, pra eu poder explicar o meu ponto de vista. The Gunk. Se vocês acompanharam aí o evento da Microsoft, então vocês viram o anúncio desse game como um exclusivo tal pro Xbox Series X e pro Xbox One também, né? Que é o The Gunk. Qual que é a proposta do game? Você é uma pessoa que tá lá pra limpar o lixo de um planeta. Velho, na boa, você acha, velho? Você acha que a galera vai pegar e vai querer jogar um game desse? O pessoal vai se interessar por um game desse? É complicado, né? Você até entende a proposta, né, de vender a ideia de conscientização, de cuidar do meio ambiente e tal, enfim. Mas a própria galera que milita em cima disso não vai comprar esse game, cara. Eu duvido o pessoal vá comprar esse tipo de game. Olha a aposta da Microsoft em cima de um game desse. Você acha que isso vai pra frente, cara? Tem game pra todo tipo de gosto. Tem, claro que tem. Desde a pessoa que joga Tetris, até a pessoa que joga Ghost of Tsushima, que joga games de terror, que joga games de corrida, games de luta, games de ação, games de tiro, games de estratégia. Enfim, tem game pra todo tipo de gosto. Mas, velho, isso daqui é um tipo de game que você espera da Nintendo. Isso daqui não é um tipo de game que você espera da Microsoft. Mesmo assim, falando da Nintendo, cara, a Nintendo, ela tem basicamente o mesmo efeito que a Sony tem, né? Anuncia o Pokémon, porra, velho, a galera já fica louca. O Mario, porra, a galera já fica ali. Zelda, fica no hype, cara. Mario Kart, então, nem Mario se fala. Kart, então, assim, eu senti falta, cara. Sendo bem sincero, eu senti falta disso no Xbox. É verdade, cara. Eu senti falta, cara, porque eu não vi isso acontecer como acontece na Nintendo, na Sony. Então, assim, qual que é a saída pra Microsoft? Seria interessante eles tentarem trazer alguns títulos que não apareceram na geração do Xbox 360, na atual. Seria interessante eles tentarem investir nisso? Isso é uma alternativa bacana. Eu acho que sim, porque você tem aí o exemplo do Final Fantasy VII. Pô, o jogo saiu pela metade, né, velho? Mas, cara, olha o estrondo que fez, né? Verdade. Seria uma alternativa. Pô, cara, vai atrás aí. Tem jogos que não deram as caras aí na geração que a gente tem atualmente. Silent Hill, embora tem notícias já que dão conta que a Sony já parece que tá ali na frente, né, pra trazer de volta o Silent Hill. Mas aí você tem Driver. Sumiu o Driver. Siphon Filter sumiu, cara. Verdade. Nossa, Siphon Filter. O Parasite Eve, mano. Você não ouve mais falar desses games. Não mesmo. Faz um teste. Vai lá, pega esses games que estão aí sumidos e traz pro Xbox Series X e vamos ver o que vai acontecer. É uma alternativa, porque você vai fazer um apelo à nostalgia, né? E a galera que jogou lá atrás esses jogos vai querer jogar, e aí você também tem a oportunidade de levar eles pro público mais novo, que tá vindo agora, né? Então eu acho que é válido a tentativa, pelo menos uma tentativa aí de trazer esses games pra galera e ver o que rola, pra não ficar atrás, cara. O meu ponto de vista, a Microsoft tá sempre uns 4, 5 passos atrás da Sony. Sempre. Eu não sei o que esses caras fazem, velho. Eu não vejo eles conseguindo escolher títulos, né, projetos, apostar em projetos de apelo popular, tá ligado? É como se eles não quisessem expandir o negócio. Eles estão sempre procurando games de nicho muito pequeno, títulos de nicho muito pequeno. A única grande franquia deles que eu vejo fazendo de novo é Halo. E Gears of War. Halo, Gears of War e Forza. Só. É o arroz e feijão, né? É óbvio que a gente não pode pegar e dizer que a geração inteira vai ser um fracasso pela apresentação, que não foi lá aquelas coisas. Isso, seria desonesto dizer isso, né?
mas é o que tá demonstrando. Sem querer espero, cara. Eu espero que os caras tenham a consciência e tentem buscar possibilidades aí pra pelo menos ficar pau a pau com a Sony e disputar desse mercado aí centavo a centavo, né, velho? Porque tá difícil. Caso contrário, não vale a pena o investimento no console, cara. Sim. Tá, vamos lá. Vamos fazer o papel do advogado do diabo aqui. Tá, início de geração. Tá todo mundo se adaptando com a engine nova, com a programação nova pra geração nova e não sei o que, e blá blá blá. Mano, são 2.000 teraflops, é isso que os caras disseram, que é a capacidade do game. É um número absurdo. Eu não lembro agora, que não tô com a informação agora de cabeça, mas é um número absurdo com SSD, com a porra toda e tal. E o trailer do Halo que você tava vendo, que é ali o xodó da Xbox, no trailer do Halo, o gráfico não era lá essas coisas, o cenário tava sendo construído à medida que você ia avançando no mapa, a renderização é meio porca, as texturas tá ali, ó, pau a pau com o gráfico de Play 3. Tipo, cara, o que melhorou, velho? Do que vale o investimento num game desse? Qual que é o atrativo pra pessoa poder chegar e pagar a bufunfa que vai ser esse console, cara? Pois é. Não tem atrativo, não tem um incentivo pra você chegar e falar, porra, vale a pena eu dar 3, 4, 5 mil reais nesse game aí pra poder jogar esses jogos aí. Não tem, velho. Não tem nenhum, é zero, né? Se os caras não fizerem alguma coisa nos próximos meses aí pra chegar e mostrar pra galera, tal, aprimorado, pá, não sei o que, é assim que vai ficar de verdade, tal negócio. Se os caras não fizerem alguma coisa, velho, vai dar ruim de novo. Vai dar ruim outra vez, tá ligado? Como tá começando ainda, tudo mais, a gente tem que ter essa esperança, né? Vamos fazer votos de que a Microsoft consiga trazer mais exclusivos de peso, né? Para que as vendas do Xbox sejam justificadas, né? Porque nessa geração, infelizmente, pelo menos para mim, não teve muito retorno. Eu espero que a próxima seja bem melhor, né? Olha, velho, eu já fiquei meio os 2 pés atrás. Eu fico com o clima do Lepopcast, né, velho? Às vezes acontece o barato, já fica meio reprimido, né? Você não consegue ver um vislumbre de esperança no negócio, tá ligado? Se eles continuarem adotando os mesmos métodos que eles adotaram agora, cara, é difícil, né? É difícil, mas tomara que os caras peguem e tomem um rumo diferente, né? Entendam o que aconteceu, né? Olhem lá os gráficos, cara, olha ali a diferença que tem de um pro outro e, porra, tá na hora da gente começar a virar o jogo, né? Vamos virar essa parada ou não? Ou vamos ficar na mesma? Pois é, né? Porque, tá na hora da Microsoft reagir, né? Tá, o negócio tá feio. Tá na hora, não. Já passou da hora. Já passou da hora da Microsoft reagir, cara. Bom, galera, esse daqui foi o episódio de hoje, né? A gente espera que vocês tenham gostado. Espero que você, prezado ouvidor aí, cachista, que é fã da Xbox, fã da Microsoft e tal, gosta do serviço dos caras. Espero que o game venha valer a pena aí e que esses problemas que a gente comentou aqui com vocês venham ser resolvidos, né? Porque, caso contrário, eu não vejo esperança pra vocês que são fãs, né? O problema maior, pra mim, é o desrespeito ao fã do produto, né? Porque é justamente o fã quem bota a esperança via finança no serviço de uma empresa. Quando você vê que isso daí não tá sendo bem feito, dá no que dá. Pra gente aí que tá no meio da cultura pop, vê essas coisas acontecendo aí todo dia, a gente comenta sobre isso todo dia. Carlos e eu, todo episódio do Lepopcast, vocês podem ver que a gente tem que falar da indústria dos games ou da indústria do cinema. O episódio nunca termina com aquele hype lá em cima, feliz pra caramba, tal, aquela alegria, não. 5 minutos de episódio já a energia tá lá embaixo. A gente olha pelo lado real da coisa, né? Exato. Não adianta a gente pegar e ficar sonhando, não, porque eles vão fazer isso, não vão. Eles vão fazer e acontecer. Não adianta, cara. Criar expectativa em cima de algo que pode não acontecer, cara, é pior. Bem pior. Então é melhor, né, sei lá, começarem a pensar no que eles têm, nos dados que eles têm nas mãos aí, falar, pô, velho, isso aqui tá feio, tá na hora da gente começar a reagir. Senão, vai ser mais uma geração em que a dona Sony vai levar de lavada as coisas, né? De novo, né? De novo.
Então, tipo, cara, já tá mais do que na hora, né, de parar, pensar e agir. É isso aí, pessoal. Se você concorda com a gente, deixa aí o seu comentário, deixa o like. Se você discorda, deixa o dislike 2 vezes. E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Acesse o site, acompanhe mais dos nossos conteúdos. Ouça também o nosso podcast, o Lepopcast, né? Tá aí quinzenalmente no ar com um bate-papo muito bacana. A gente traz convidados super interessantes. O nosso último episódio que está no ar lá no site foi com a galera da Central. Lion e White aí comentaram com a gente desde o início de carreira até como eles estão agora, indas e vindas, altos e baixos. Eles são gente boa pra caralho. Foi um bate-papo firmeza pra caramba. Então fica aí a recomendação de episódio pra vocês. Em 15 dias a gente se vê de novo. Aqui quem falou com vocês foi o Luiz Leonardo Favaretto e o Carlos Barbagallo. E até mais, galera. Falou! Até mais.